Olá, amigos. Bom dia. Oi, gente. Bom dia. Mulher é baleada 11 vezes, sobrevive e conta quem foi o autor dos disparos. O ex-marido é o suspeito do crime. Imagens mostram um casal de moto rondando essa região. Logo em seguida, a vítima é atingida. Crueldade. O homem foi agredido a pauladas pelo atual companheiro da ex e ficou agonizando com traumatismo craniano. Flagrante. O motorista com suspeita de embriaguez invadiu o posto, bateu numa bomba e atropelou o frentista. Jovens ficam perdidos no Mestre Álvaro. O grupo mandou fotos para a polícia e foi resgatado pelo helicóptero do Nota Air. Protesto de caminhoneiros fecha trechos da BR-101. A categoria pede redução no preço do diesel. Volta às aulas obrigatórias. Mais de 240 mil estudantes da rede estadual retornam à sala de aula com o rodízio diário. Mecânicos capixabas soltam a voz e bombam na internet. O vídeo da dupla cantando na oficina já tem mais de 3 milhões de visualizações. Fique com a gente, o TN1 volta rapidinho. Tem que sobe o som ou não? Sobe o som ou não? Não? 11h48, a gente já começa o TN1 desta segunda-feira com uma história impressionante. Uma mulher foi baleada 11 vezes pelo ex-marido. Gente, imagens do circuito de segurança que a gente está vendo agora mostram um casal numa moto. Eles circulam lá pelo bairro Bubu, em Cariacica. Era hora de entregar o filho do casal, que só tem 4 anos, mas em vez de levar a criança, estava com a namorada na garupa. A vítima foi atingida 11 vezes, mas sobreviveu e conseguiu contar à família e também para a polícia quem era o autor desses disparos. Pois é, um dos detalhes desse crime é que o casal estava separado há pelo menos 3 anos. A repórter Suzy Faria está ao vivo e conta mais detalhes para a gente dessa história. Suzy, bom dia para você. Bom dia, George, Bruna e amigos do TN. O fato aconteceu ontem, no final aí de domingo, quando a vítima esperava que o ex-companheiro levasse para ela o filho que teria passado o final de semana na casa do pai. A surpresa dela é que assim que foi chamada para atender a porta pelo ex-companheiro, ao invés do filho, ela levou, foi bala. Muito tiro, George. Eu estive lá hoje de manhã e vou contar melhor aí em detalhes essa história para vocês. Vamos acompanhar a matéria. Na moto que passa lá no alto e que retorna está um casal. Repare que pouco depois, após eles voltarem, tiros serão ouvidos na rua. O que esse casal faz chama a atenção dos vizinhos. Eles atiram contra uma atendente de padaria de 22 anos e depois vão embora. O crime aconteceu ontem à noite, nesta casa que fica em Bubu, Cariacica. Ouça de novo o momento dos disparos. Repare novamente que o casal está na moto. O criminoso é conhecido da vítima. O homem é ex-companheiro, com quem a vítima, uma atendente de padaria de 22 anos, tem um filho de 4 anos e do qual ela já está separada há pelo menos 3. E ontem seria o dia do pai devolver a criança para a vítima. Mas na hora marcada, a surpresa que ela teve foi outra. Só que quando a vítima chegou até ali na ponta para receber o filho, ao invés da criança, o que ela acabou recebendo do ex-companheiro foram tiros e muito. De acordo com a polícia, a vítima tinha 11 perfurações pelo corpo. Ela ainda tentou fugir se protegendo lá dentro da casa, enquanto o ex-companheiro estava atirando contra ela aqui. E olhem só, ele veio para cá acompanhado da atual namorada. Todas essas informações não foram passadas por testemunhas à polícia, foram passadas pela própria vítima, que agonizando aqui à espera de socorro, contou o que aconteceu para a polícia. O ex-companheiro e a atual namorada dele estavam envolvidos nessa tentativa de homicídio. A informação passada pela vítima é que tanto o ex-companheiro quanto a atual namorada dele teriam atirado contra ela. A mulher, com 11 perfurações, foi socorrida pelo SAMU para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, onde segue internada.
Jorge Bruna, a gente até tentou saber informações, mas pelo que fomos informados, ela ainda passaria por cirurgia. Levou os tiros que pegaram na região do abdômen, braço, chegou a quebrar alguns disparos, chegaram a quebrar os dedos dela, pegaram na perna, enfim. O motivo desse tipo de violência tão grande é que o ex-companheiro é jovem também, teria, acho que entre 17 e 20 anos, e ele não é autoritário, não aceitava, olha só, 3 anos de separado, ele ainda tinha birra com relação à ex-companheira. Era, de acordo com alguns familiares que preferiram não aparecer, não gravar entrevista, disseram, era extremamente autoritário e ainda queria controlar a vida da ex-companheira, sendo que ele já tinha a seguida dele, tinha até um novo relacionamento. Nessa casa que nós mostramos aí, a mulher, a vítima, morava há cerca de 3 meses e, de acordo com os vizinhos, era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Trabalha, né, numa padaria em Jardim Camburi, mora naquela região ali entre Campo Verde e Bubu, não tinha qualquer problema de relacionamento com ninguém naquela área, era uma pessoa que lutava para criar o filho de 3 anos, né, 4 anos, melhor dizendo, e foi surpreendida com essa ação do namorado, que surpreende ainda mais saber que na garupa da moto, participando desse crime, estava a atual namorada dele. Como ela conseguiu sobreviver para contar essa história para a polícia já sabe, já tem a identificação do autor desse crime. Então, se a pessoa que está nos assistindo conhecer, souber, tiver a ideia do paradeiro deste homem e também dessa mulher que participou desse crime, que ligue, que avise a polícia, que acione 181 para ajudar a polícia a botar a mão nesse casal que cometeu esse crime tão cruel, tão violento. Jorge, Bruna. Suzy, autoritário, como você disse, e agora assassino, né? Você contou pra gente que ele estava indo lá na casa levar o filho do casal, não é? Porque fica um pouco com o pai, depois com a mãe, a maior parte do tempo. Você tem informações sobre essa criança, Suzy? Não, infelizmente a gente não tem. A única coisa que nós soubemos através dos poucos familiares dela que residem ali naquela região, que por sinal nem estavam em casa, mas aceitaram falar com a gente pelo telefone, é que teria entre 3 e 4 anos, ela já teria morado em alguns lugares por aqui, teria ido para o interior do estado, voltado para cá, arrumado esse emprego aqui na região de Jardim Camburi, em Vitória, mas que se relacionava bem, aparentemente. Levava, ele pegava o filho, ficava com a criança, mas vai saber porque logo ontem, ao invés de estar com a criança na garupa, ele estava com a atual namorada para praticar esse crime tão hediondo contra a ex-companheira, Jorge. É uma questão que ainda vai ser aí analisada pela polícia depois que essa vítima sair aí da cirurgia e puder de novo contar de fato qual teria sido o motivo desse crime para a delegada Rafaela Guiar, né, lá da DHPM, que é quem vai investigar esse crime a partir de agora, Jorge. Realmente, muita gente envolvida aí nessa história. Crueldade, né? Essa moça nasceu de novo. Ô, Suzy, agora você tem outro assunto para falar de lá da Serra, outro crime muito cruel. Um homem foi morto a pauladas, é isso mesmo? Foi. Esse caso aconteceu no bairro de São Marcos 1, lá na Serra, na madrugada de sábado para domingo e causou muita polêmica e consternação entre a família da vítima. O motivo é que o autor do crime foi liberado pela polícia, já que o delegado entendeu que a ação que ele fez foi em legítima defesa. Mas você vai entender direitinho esse caso a partir dessa matéria que eu fiz, onde eu ouvi todos os envolvidos naquele momento ali do crime, para você tirar a sua conclusão se foi ou não legítima defesa. Vamos acompanhar aí a matéria. A morte do técnico em segurança eletrônica, Marcos Aurélio Ramos Pereira, de 47 anos, está deixando a família e amigos dele consternados. Não bastasse o modo como ele morreu, a paulada em uma briga, a família está indignada com o desfecho. Toda a história começa na sexta-feira passada, à noite, quando, segundo a família de Marcos, ele foi convidado pela ex-mulher e o atual companheiro dela para beberem e se drogarem juntos, mesmo os 3 convivendo em rivalidade. Pelo que eu estou sabendo, o Marcos
ele foi ao encontro deles a convite deles. Eles o convidaram para que eles se encontrassem para para beber. Sexta-feira, terminou o horário, o Marcos foi ao encontro dele justamente para um bar. Marco Aurélio e o agressor já vinham se desentendendo por conta da ex-namorada de Marco Aurélio. Inclusive, o agressor já tinha ameaçado, viu? Falando que da próxima vez que os dois se encontrassem, a situação ia ficar grave. E isso aconteceu. Imagina, os três foram se encontrar aqui dentro dessa casa. Passaram a sexta, o sábado, e a confusão acabou acontecendo na madrugada de domingo, quando Marco Aurélio foi brigou com a ex e o atual dela interferiu. Os dois acabaram brigando e feio. Isso aconteceu por volta das 6 horas da manhã e, de acordo com testemunhas, Marco Aurélio ficou dentro dessa casa envolto a uma poça de sangue. O SAMU só foi chamado por volta das 11 horas da manhã, cerca de 5 horas depois da agressão. Mas quando chegou para socorrer, já não tinha mais jeito. A sogra de Marcos está indignada com a morte. Ela conta que o ex-genro e a filha tiveram uma relação de anos, que resultou em 2 filhas, uma de 8 e outra de 6 anos de idade. Eles estavam separados há 3 anos e mesmo assim tinham recaídas de vez em quando. Trabalhava de carteira assinada, ele era formado em elétrico, o cara tinha um emprego bom, trabalhava semana toda, dava o sábado, ele trabalhava montando portão eletrônico, ele tinha faculdade, ele tinha tudo. Mas tinha aquele vício que dava o sábado, ele tinha que estar aqui. A vassoura quebrada teria sido a arma usada na briga que teria causado o traumatismo craniano que matou o Marcos. Da casa também foram varridos muitos pontos de droga e meotas de cachaça. Para a sogra, a morte do ex-genro não foi uma fatalidade, já que o atual companheiro da filha dela o havia ameaçado. Vocês avisam o Kiko que eu vou matar ele, falou comigo. E eu liguei pro Kiko. Kiko, o Tiago falou que vai te matar. Você não vai lá no ponto final, mas não, que ele vai te matar. Aí ele falou assim, será que ele mata mesmo? Eu falei, não sei. E essa é a indignação da família. O agressor foi pego por algumas pessoas da comunidade tentando fugir após a briga. Eles, inclusive, ligaram para a mãe de Marcos para perguntar o que fazer com o agressor. E minha irmã realmente pediu que não fizesse nada com ele, deixasse que a justiça prevalecesse. Aqui a situação para a família tem uma reviravolta que nem eles esperavam. O agressor de Marcos foi solto, porque houve um entendimento da polícia que ele agiu em legítima defesa. A polícia falou assim, pode confiar, ele vai ficar preso. Mas cadê a justiça? Não ficou? Não ficou preso. Ficamos sabendo agora que a Fabiola ligou, a mesma que prendeu ele para a polícia, falou que soltaram ele ontem ainda. Por quê? Porque ele falou que era em legítima defesa. Isso nos surpreendeu porque a alegação foi legítima defesa, mas existe uma série de fatores aí que desmentem essa possibilidade. O tio ainda relata que a carteira com documentos, dinheiro e cartões desapareceu e que isso estaria causando mais um problema, a demora na liberação do corpo de Marcos. Os documentos dele também sumiram, estava com ele, cartão de crédito, se tinha dinheiro na carteira também não se sabe qual o paradeiro. Então eu acredito ser uma pessoa que, se acontecesse um acidente, os documentos ficariam ali. Mesmo que tentasse fugir do flagrante, os documentos ficariam ali para que pudesse ser identificada a vítima, ou alguém pudesse socorrer e ter algum documento para apresentar. Pois é, George e Bruna, esse foi o relato. De acordo com o delegado que ouviu algumas testemunhas no dia do crime, lá na divisão de homicídios, o fato do agressor, do Marco Aurélio, ter defendido a ex-namorada dele, que é a atual do agressor, teria gerado aí essa legítima defesa, o que para a família causou uma certa confusão, já que logo que todos chegaram até a delegacia, a informação é de que aquilo ali se tratava de uma tentativa, ou melhor, de um homicídio, porque ele acabou morrendo, de um homicídio e que essa pessoa seria presa. Pois bem, a família ainda não aceita essa conduta, porque coloca aí que os dois já tinham uma rixa, todos eles têm envolvimento aí, são usuários de drogas, as famílias mesmo disseram. A mãe da pivô aí dessa confusão toda disse que a filha, infelizmente, vive na rua, vive se drogando, tinha um relacionamento conturbado com os 3 ali, né? Os 3 tinham esse envolvimento de acordo com os familiares dos dois, mas no final das contas o que eles queriam era uma justiça que não veio, porque o entendimento foi que ao defender
a mulher, o homem acabou agredindo mortalmente a vítima, que seria o Marco Aurélio. A família dele está e ainda continua indignada com a situação, com o desfecho que teve a vida aí, o final da vida dessa pessoa, do Marco Aurélio George Bruna. Pois é, precisa investigar isso daí, né, Suzy? Suzy, você traz agora informações também de uma jovem, né, que foi sequestrada pelo suposto integrante da máfia boliviana, né, esses integrantes que atuam aqui no estado. A gente também já falou aí dos integrantes da máfia colombiana que acaba aí extorquindo comerciantes. Essa jovem, ela foi aliciada de que forma por esse integrante da máfia boliviana, Suzy? George, é uma informação que nós estamos ainda nessa fase de apuração para conseguir descobrir a família dessa jovem e aprofundar mais. Parece que essa jovem foi aliciada por esse homem que, de acordo com o que nós ficamos sabendo, a levou do bairro Felrosa, levando uma preocupação muito grande para a família. Inclusive, um dos parentes dessa menina, eu não sei se a gente já temos o áudio aí, George? A gente já tem o áudio sim, se você quiser chamar, pode chamar. Para ilustrar melhor o que está acontecendo, a gente vai ouvir o áudio dessa pessoa que é próxima dessa menina que foi sequestrada e que causa, assim, uma certa estranheza esse aliciamento dessa jovem lá no bairro Felrosa. Vamos ouvir o áudio agora. Gente, eu quero agradecer a todos, né, que compartilharam foto. Foi uma correria, né, acabei de chegar agora de lá de Vitória, da polícia lá que fomos buscar ela. A foto do rapaz, né, aliciadores de menores, ele tem 23 anos. Ele é um rapaz vistoso, ele é um rapaz comunicativo, ele é boliviano, que nem a polícia passou pra gente lá, ele é boliviano. Então, para vocês que tem jovem, tem essas mocinhas bonitinhas, gente, muito cuidado. Não quero que vocês passem o que nós passamos, entendeu? E eu quero agradecer de coração mesmo a cada um de vocês que ajudou a compartilhar a foto dela, que ajudou bastante. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Muito obrigado. Pois é, esse foi o áudio que circulou nos grupos de WhatsApp. Inclusive, depois que foram postadas as fotos dessa vítima, que teria sido levada aí por esse aliciador de menores. Essa pessoa também comenta que a polícia já estaria por dentro dessa situação e já teria até fotos e informações sobre esse caso. Nós estamos apurando, vamos trazer informações assim que a gente tiver sobre isso, até para alertar outras mães, outras famílias, para terem cuidado. Você lembrou muito bem, tem a máfia dos colombianos aqui, que estão extorquindo comerciantes, nós já mostramos isso diversas vezes. A polícia continua investigando, não parou, está de olho. Tem fatos acontecendo dentro da Grande Vitória o tempo todo, pessoas que estão perdendo negócios aí por pegarem dinheiro, que no primeiro momento parece coisa pequenininha, né? E acaba no final levando problemas seríssimos para a família. Então esse é um alerta que a gente faz, mas volto a informar os nossos amigos aí do TN, que é uma informação que está sendo investigada, que nós vamos aprofundar para trazer mais detalhes para vocês. Né, George Bruna? Sim, não é o caso dessa informação, porque está sendo investigada ainda, né? Mas geralmente, Suzy, esse aliciamento é feito por redes sociais de jovens, não é? Sim, pelas redes sociais, atraindo as jovens para shoppings, para ganhar dinheiro de modo fácil, para conseguir conquistar as coisas que todo adolescente quer, principalmente aqueles que estão na fase de autoafirmação e que fica fácil seduzir, né? Dando uma roupa cara, dando um aparelho celular um pouco mais caro, levando as menores aí até a se prostituírem, a convencer que a prostituição é o caminho mais fácil e mais rentável e leva essas crianças, esses adolescentes do seio da família, causando aí todo esse problema, Jorge. Realmente, os pais devem ficar alertas o tempo todo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, tem que ser feito um alerta. Aí, como eu falei com você, a gente já demandou a polícia e estamos apurando para saber todos os detalhes do que de fato aconteceu.
ficar muito ligado com os filhos na internet. Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente, viu? Até daqui a pouco. Vamos seguir aqui, gente. A gente vai ver agora imagens do resultado da irresponsabilidade no trânsito. Jorge, a combinação de bebida e direção não tem jeito. Terminou com o atropelamento de um frentista em um posto lá em Colatina. Dá só uma olhada nas imagens. Seria mais um dia normal de trabalho, mas de repente o carro desgovernado invade o posto de combustível. Um cliente percebe e corre. Um frentista também consegue correr, mas o outro não. O carro atinge aí a bomba de combustível com muita violência e acaba pegando também o trabalhador que cai no chão. Quem estava lá no posto, claro, fica desesperado, enquanto o motorista do carro sai caminhando como se nada tivesse acontecido. Impressionante, né? A polícia agiu rápido, conseguiu prender o motorista na tentativa de se esconder dentro do cemitério. Olha só onde ele tentou se esconder, dentro de um cemitério. Vamos ver então aí a reportagem completa. Passava das 6 horas da noite de ontem. O posto de combustível localizado em Colatina está bem movimentado. Um cliente abastece a moto, 2 frentistas conversam e várias pessoas estão lá atrás, na loja de conveniência. De repente, todos são surpreendidos por um carro desgovernado. O veículo primeiro atinge uma bomba de combustível e no mesmo segundo, o frentista acaba atropelado. Repare que o cliente de moto percebe o veículo desgovernado e corre. Já o frentista atropelado até tenta, mas não consegue fazer o mesmo. Quem estava no posto entra em desespero. Eles afastam o carro da bomba e jogam água no combustível que ficou espalhado na pista. O medo era de que uma explosão pudesse acontecer. Apesar do susto, o frentista atropelado conseguiu levantar sozinho, sem ferimentos graves. Enquanto isso, o motorista sai do posto tranquilamente, sem prestar socorro à vítima. Ele vai em direção à avenida e nem olha para trás. Testemunhas contaram à polícia que o homem apresentava sinais de embriaguez. Buscas foram feitas na região e ele acabou preso, tentando se esconder dentro, sabe de onde? Do cemitério da cidade. Ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia de Colatina. Meu Deus, que perigo, hein? O motorista foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal na direção de veículo automotor, com aumento de pena por deixar de prestar socorro à vítima e por conduzir veículo sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado ao presídio. Outra história absurda, tá, gente? Outro acidente grave que terminou na morte de um adolescente de 15 anos. Esse foi em Aracruz. O garoto foi atingido por esse carro que está aparecendo aí na foto. Pelo estado que o veículo tá, a gente consegue imaginar a gravidade dessa batida, né? Isso aí aconteceu por volta das 9 da noite de ontem. O menino estava de bicicleta na Avenida Professor Lobo, no centro da cidade. Testemunhas contaram que o motorista tinha sinais de embriaguez e que teria tentado uma ultrapassagem em um local proibido quando acabou atingindo a vítima. Ele ainda tentou fugir pela contramão, mas foi impedido por populares. O adolescente morreu ainda no local. O motorista foi levado para a delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção do veículo automotor, qualificado por embriaguez ao volante, omissão de socorro e por ter fugido do local do acidente. Ele foi encaminhado para um presídio. Uma testemunha gravou um vídeo com o motorista do carro minutos depois do acidente. Vamos ver. Eu não matei ninguém, não. Ah, não. Eu não matei ninguém, não. Não matou, não matei, tá lá, não. ó. Não matei ninguém. A mãe do menino tá gritando, desesperada lá. Isso aqui é pra andar em 60, 40 e eu tava andando em 30. Eu percebi. 30 estouraria o carro daquele jeito? 30 mataria o menino? Se você tivesse a 30? Só pra olha o seu carro, meu irmão. Olha o seu carro. O cara foi de uma hora pra outra e atravessou na minha frente. Foi. E se você tivesse andando a 20, 30, igual você falou, você tinha visto e tinha parado o carro. Ah, não foi o que eu fiz? É, foi, parou.
gente percebe que ele mal consegue falar, né, gente? Agora a gente vai ver outro flagrante de um motorista que fez manobras perigosas na terceira ponte para resolver um problema de falta de combustível, tá? Ele decidiu descer a ponte de ré e ir na contramão, a solução que ele arrumou, né? Esse registro foi feito por uma jovem que estava no Morro do Moreno. Ela parecia não acreditar na cena que via. Um carro de ré na contramão da pista e tentando voltar para Vila Velha sem precisar passar pelo pedágio. Ainda tem isso, tá? Outros motoristas reduziram a velocidade e desviaram do carro para evitar possíveis acidentes. A polícia foi acionada e constatou que o veículo estava sem combustível. Ele foi removido pelo guincho da Rodossó. Agora, quanta irresponsabilidade. Você imagina, se pega um motoqueiro, né, um motociclista, um carro mesmo, poderia causar um acidente gravíssimo, isso por causa da falta de combustível. Você não imagina que tem outra pessoa vindo no sentido contrário que você, né? Exatamente. Uma dor que não tem fim. Um ano após o assassinato de uma jovem pelo ex em Vila Velha, a família foi para a rua pedir justiça. Mesmo com o assassino preso, a família luta para tentar acompanhar o processo com medo constante de que, por algum motivo qualquer, esse homem saia da prisão. A família de Vivian Lima de Oliveira foi para a rua. Vivian foi brutalmente assassinada no dia 28 de julho do ano passado, dentro de casa, em Araçás, Vila Velha, local para onde havia acabado de se mudar com o filho. O assassino foi o ex-companheiro e pai do filho dela. Tiago Cruz, de 28 anos, foi preso logo depois, deixando a família indignada com a frieza dele. Tiago esteve presente em todos os momentos junto da família após a morte de Vivian. Por isso que a gente está fazendo esse protesto, para o caso da minha irmã não ser esquecido, que foi uma morte muito ruim, muito cruel. Ele foi muito frio, ele foi no velório, ele foi no DML comigo, ele me viu desmaiar, ele me viu reconhecer o corpo da minha irmã, então nunca vou esquecer esse dia. Para mim foi o pior dia da minha vida. Para a rua, os poucos familiares vieram fazer um apelo que seja amplificado até chegar a quem de direito. A família não tem condições de pagar um advogado para acompanhar o processo. Eles já tentaram a Defensoria Pública. O pedido foi feito pelo atendimento online em setembro de 2020. Quase um ano depois, nada de resposta. E o processo continua tramitando sem que a família possa ter noção do que está acontecendo. A Defensoria Pública falou que ia retornar para mim desde o ano passado e não retornou para mim. Aí eu mando mensagem para eles encaminham para outro lugar e fala que vai dar um retorno e nunca dá o retorno. A gente não acompanha nada, toda hora a gente sabe se ele for solto ou nada, a gente fica ligando lá para o Xuri para perguntar se ele for solto ou não, porque às vezes a gente pode contar com ele na rua, que é isso que a gente tem medo. Sem condições sobre o que fazer e como fazer, a família vai tentando levar a vida. A irmã luta pela guarda do único filho da vítima. Mas o que traria alívio mesmo para todos, inclusive para a mãe de Vivian, é a ajuda para que a justiça seja feita. O julgamento do júri ainda não aconteceu, eu só vou me sossegar depois que ter esse julgamento. Enquanto ele não pagar, a minha vida não vai ser assim, não vai ser um pouco normal, mas também a gente vai ficar mais tranquilizada. A gente procurou a Defensoria e o Ministério Público, mas até o momento não tivemos resposta. Vamos lá para fora? Novamente, a Suzy está de volta agora para falar dos assassinatos que aconteceram no fim de semana. Suzy, principalmente na Serra, né? É com você. Isso mesmo, Bruna. Tivemos 2 na Serra neste final de semana que chamam a atenção. O último aconteceu após uma briga de bar em Planalto Serrano, Bloco A, onde um homem identificado como Jailson Batista, de 53 anos de idade, foi assassinado. Ele teria arrumado uma confusão e o assassino dele teria chegado no local para onde ele foi. Ele saiu de um bar para um outro local, próximo ali da praça, e acabou sendo atingido por diversos disparos. Pelo menos 7, a polícia tem certeza que foi identificado. Agora, um outro crime aconteceu já na tarde de sábado. A vítima foi identificada como sendo Renato. E esse é o crime que chama um pouco mais a atenção pela crueldade que envolve. Esse Renato seria bem conhecido ali na praia de Carapebus, uma pessoa que não teria envolvimento com o crime. Ele estaria sentado próximo ali da lagoa,
com o sobrinho dele quando 5 a 6 pessoas chegaram e já abordaram os dois. O sobrinho, com medo, caiu na água, conseguiu se salvar. Renato ficou ali e teria sido revistado por esse bando. Inclusive, teria que ter tirado a roupa para eles verem se estava com arma ou com algum problema. Chegaram, inclusive, a pegar o telefone de Renato para saber se tinham imagens aí da gangue rival que eles queriam atacar naquele momento. Sem ter encontrado nada, os homens que, de acordo com os primeiros levantamentos, estavam do outro lado ali da lagoa, melhor dizendo, já conversando com o Renato, teriam recebido a ordem que deveriam matá-lo de outra pessoa que estava do outro lado. E aconteceu isso, viu? O homem, que não tinha qualquer envolvimento com o crime, foi covardemente assassinado com diversos disparos. A informação inicial, até de parentes e amigos, seria que ele teria sido confundido. Mas, de acordo com os levantamentos que a polícia fez, esse grupo que matou o Renato teria ficado muito tempo ainda conversando com ele antes de receber a ordem de executá-lo. Esse crime, como eu disse, aconteceu na tarde de sábado, lá em Lagoa de Carapebus, ali entre Praia e Lagoa de Carapebus, ali no finalzinho onde divide os dois bairros. Agora, George, para encerrar aí a minha participação no Ronda Policial dentro do TN, você já imaginou chegar em casa do trabalho, abrir a porta e encontrar uma pessoa baleada dentro do seu quintal, sem saber ao menos quem é essa pessoa? Pois é, esse fato aconteceu agora há pouco, no bairro 1º de Maio, quando uma senhora entrava em casa, foi abrir o cadeado do portão, assim que ela entrou no quintal, se deparou com um homem ferido lá dentro. A informação é que a polícia foi chamada, o SAMU também, ninguém conhece esse homem lá na região e estava um pouco difícil conseguir descobrir as coisas porque ele estava desmaiado. Essa informação, como eu disse, ainda está em andamento, a polícia está apurando o fato. Agora é com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Obrigada, Suzy, pela informação. Qualquer novidade aí sobre 1º de maio, você volta a chamar a gente aqui, né? Mais um caso de tiro, de baleado lá naquela região de Vila Velha. Obrigada, Suzy, pela informação. Valeu, Suzy. Olha, hoje pela manhã o trânsito ficou tumultuado por conta de um protesto de caminhoneiros que fechou 3 pontos da BR-101. A categoria quer a redução do preço do diesel e também do pedágio. Os caminhoneiros fecharam parte da BR-101 por volta de 4 horas da manhã. Atearam fogo em pneus e impediram que os veículos passassem pelo local. Com a interdição, o trânsito foi inevitável até logo pela manhã bem cedo. Um dos motivos da manifestação é a alta no preço do diesel. Eles também reivindicaram a redução no preço do pedágio nas rodovias e o pedido por um plano de aposentadoria para a classe. A manifestação dos caminhoneiros acontece por todo o país. Aqui no Espírito Santo, os pontos de bloqueio foram na BR-101 em Viana, na altura do bairro Jucu, em João Neiva e na cidade de Cachoeiro de Itapimirim. O movimento por aqui começou ainda na madrugada e encerrou às 7 horas da manhã. O último ajuste no preço médio de vendas do diesel para as distribuidoras passou para R$ 2,81 por litro, um aumento de 3,7%. Para os caminhoneiros, está difícil de trabalhar. Esse diesel está afetando muita gente, muitos produtores, muitos caminhoneiros. Porque o preço do diesel, esse preço é R$ 4,45, isso está um absurdo. Porque aí afeta a gente, porque o frete vai aumentar, aí as coisas do mercado vão acabar subindo mais. E o que está acontecendo, né? O valor do óleo diesel hoje está, na verdade, um absurdo. Se você pega um frete hoje, para trabalhar com a conta exata, se for R$2.000, R$1.000, o óleo ele come aí do valor de um frete, né? Após a liberação da pista logo cedo, o trânsito começou a fluir e até o momento que a nossa equipe esteve no local, seguia sem restrições. A Polícia Rodoviária Federal informou que não há mais nenhuma interdição nas rodovias. Volta às aulas obrigatórias. Mais de 240 mil estudantes da rede estadual estão retornando à sala de aula com rodízio diário. Quem traz informações para a gente é a repórter recém-vacinada, a Kessia Neto, né, que está toda feliz da vida e vai deixar mais feliz ainda os estudantes que estão voltando
às salas de aula, né, Kessia? Boa tarde. Olá, George, boa tarde a você, boa tarde, Bruna, boa tarde a você também, amigo do TN. Pois é, tô feliz sim, viu, porque tô imunizada, tô já ansiosa esperando a próxima dose. Mas nosso assunto de hoje é esta volta às aulas obrigatórias para os alunos da rede estadual de ensino, viu? A semana começou diferente para eles aí, né, porque o rodízio, que era feito de forma semanal, passou a ser diário agora e com novas regras em função da pandemia. Vamos conferir uma matéria que eu preparei hoje de manhã a respeito deste assunto. Os alunos da rede estadual de ensino começaram a semana de forma diferente. É que a partir de hoje entra em vigor a decisão do governador Casagrande, que obriga a presença dos alunos em sala de aula. A subsecretária de Educação Básica e Profissional explica as novas medidas. A Secretaria de Estado da Educação veio desde o início do ano, com o retorno presencial. Nós tivemos momentos, de acordo com o mapa de risco, em que essas aulas foram suspensas em alguns municípios, e agora a gente retorna com todos os estudantes no presencial obrigatório, por conta também do mapa de risco estar favorável. As nossas escolas já estavam preparadas do ponto de vista do cumprimento dos protocolos sanitários, a gente mantém todos os protocolos sanitários. Os alunos irão estudar em sala de aula, porém em dias alternados, divididos por turma. E agora nós retornamos também, para além do obrigatório, nós retomamos no modelo de revezamento diário, diferente de que vinha sendo praticado. Esse modelo, os estudantes, em grupos distintos, eles vêm em dias alternados, mas vêm todas as semanas. Isso é importante, porque ele tem contato com o professor todas as semanas, mesmo que em dias alternados. Estudar em casa não será mais uma opção para os alunos da rede estadual de ensino. Isso porque, a partir de hoje, a presença deles em sala de aula passa a ser obrigatória. Caroline é estudante do 3º ano do ensino médio e fala como tem sido este novo momento na escola. Distanciamento social, que é muito difícil ficar longe das pessoas, a gente quer abraçar, ainda mais a nossa escola, que é uma escola muito calorosa, a gente sempre chegava, abraçava todo mundo, então chegar e ter que falar oi, só de longe, dói um pouquinho no coração, mas assim, de início é isso, e distanciamento na sala. A Secretaria de Estado da Saúde garante que a volta às aulas presenciais se deve ao número de pessoas já vacinadas contra a Covid no estado e também à plena cobertura vacinal dos trabalhadores da educação pública e privada. A princípio, a regra é válida somente para as escolas estaduais. Para as escolas municipais, depende de cada prefeitura. A Secretaria de Educação de Cariacica informou que a presença dos alunos em sala de aula será obrigatória a partir do dia 10 de agosto e acontecerá de forma híbrida, ou seja, às segundas-feiras os alunos terão as aulas online e no restante da semana será feito um revezamento. A Prefeitura de Vila Velha informou que, por enquanto, as aulas da rede municipal irão continuar no sistema híbrido, 50% online e 50% presencial. Já a Prefeitura da Serra informou que a presença dos alunos passa a ser obrigatória a partir do dia 2 de agosto. Em Viana, as aulas acontecem de forma presencial com dias alternados. Pois é, vocês puderam acompanhar aí uma matéria que eu preparei hoje pela manhã. Eu fui até uma escola estadual aqui de Vitória e o que eu pude presenciar ali eram os alunos, com esse novo formato, distanciamento social dentro das salas de aulas, utilização de máscara, o tempo inteiro eles utilizando um álcool gel ali para se precaver do coronavírus. E realmente, viu, a dinâmica dos estudos ali mudou para eles, está sendo tudo muito diferente. Como a Caroline bem disse aí na nossa reportagem, ela estava acostumada, chegar na escola, abraçar os colegas, abraçar os professores, e essa dinâmica já não pode existir mais em função dos cuidados com relação ao novo coronavírus. George, Bruna? Valeu, Kessia. Obrigado aí pelas informações. Um ótimo dia pra gente. Isso aí, gente. Vamos aproveitar, então, a gente está falando de volta às aulas, para atualizar os números do coronavírus. Olha só, volta às aulas tem que ser sempre com prevenção e a única forma é não interromper novamente as atividades de educação. Os casos de Covid já reduziram bastante, mas a pandemia não acabou, tá? Nas últimas 24 horas foram registradas 3 mortes pela Covid-19 e 447 novos casos de infecção. São 11.813 mortes, 539.355 infectados
e mais de 516 mil pessoas conseguiram se recuperar. Vamos falar agora da vacina, né? Vamos acompanhar como é que está o andamento da vacinação aqui no estado. Já são 1.921.893 pessoas imunizadas, isso com a primeira dose da vacina, tá? 787.777 foram imunizadas com a segunda dose da vacina contra o coronavírus. E olha, nessa pandemia, gente, os pequenos empreendedores passaram por momentos bem difíceis, né? Muitos ainda enfrentam aí os problemas e tentam se reerguer. O governo do estado lançou hoje um programa de incentivo a microempresários. Quem traz todas as informações para a gente é a repórter Vanessa Calmon, que vai explicar como funciona esse esquema e ela está ao vivo. Olá, Vanessa, boa tarde. Ei, Jorge, boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o lançamento desse programa, o nome do programa é Compre no ES, né? Compre no Espírito Santo. O lançamento desse programa foi agora há pouco, aqui no Palácio Anchieta, né? Contou com a presença do governador Renato Casagrande, também o secretário de Desenvolvimento do Estado, Thiago Hoffmann. E durante, então, o lançamento desse programa, o governador explicou um pouco de como isso vai funcionar. A ideia, gente, é que comece pelo governo do Estado um exemplo de dar preferência às empresas, aos micro e pequenos empresários na hora da licitação. Mas como assim? Bom, o governo do estado então lança uma licitação para contratação de serviços de empresas para uma obra, por exemplo, e aí naquele momento em que ele lança esse processo de licitação, as empresas que vão se inscrever ali, os micro e pequenos empresários do Espírito Santo terão preferência, ou seja, né, se for do Espírito Santo aquela empresa e se for micro ou pequena empresa, ali naquele momento isso vai contar na hora que eles forem analisar as propostas para decidir então qual empresa será contratada pelo governo do estado. E ainda durante o lançamento desse programa do Compre no ES, né, o governador falou também sobre uma questão de um incentivo aos empresários, às empresas que já fecharam contratos com o governo do estado para obras públicas. Essas empresas vão ter um incentivo através do Banco Banestes, né, o Banco do Espírito Santo, para que elas possam fazer empréstimos com juros mais baixos e também outros facilitadores durante as obras, né? Porque ali, quando começa a obra, fecha o contrato, eles recebem, claro, um investimento ali naquele momento, mas depois, durante a obra, pode ser que a empresa tenha alguma dificuldade para continuar ali fazendo a obra até chegar no final e cumprir então com o contrato. Então, por isso, o governo do estado agora também, durante o lançamento desse programa, está lançando também esse facilitador para que as empresas possam dar continuidade de uma forma mais tranquila. E a gente lembra, gente, que o George, até quando foi me chamar, né, ele falou sobre isso, as empresas sofreram bastante nessa pandemia. Esse ano, durante a quarentena, passaram mais um tempão aí fechadas, datas importantes, inclusive, para o setor de serviços, né, o comércio. Então, essas medidas que estão sendo tomadas agora pelo governo do estado é para que a economia gire mais aqui dentro do Espírito Santo e aí então as empresas possam respirar um pouco mais. Vamos ouvir o que disse o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, sobre esse programa e também essas iniciativas. Agora estamos dando mais um passo, que é o passo da gente poder incentivar o consumo dentro do Espírito Santo, incentivar as compras dentro do Espírito Santo, permitir que as pequenas empresas, as microempresas tenham vantagem e preferência na hora da aquisição, na hora da venda dos produtos para o governo do estado e também que isso possa ser transmitido e reproduzido pelas prefeituras municipais. Estamos num trabalho de incentivo às compras locais, porque quando você compra no local, você deixa a riqueza toda aqui, a prosperidade toda aqui, o emprego todo aqui, e você então incentiva muito a economia e protege o meio ambiente, porque você não tem que gastar tanta energia para transportar produtos de distância muito grande até o ponto de consumo aqui no Espírito Santo. É muito importante essa fala do governador, inclusive, né, gente? A gente costuma achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Então é importante ele dar esse alerta para que a gente possa consumir produtos do Espírito Santo, para que a gente possa comprar no comércio local, para que a gente faça a economia então girar, né? Priorizar as empresas do Espírito Santo antes, né, de você fazer, por exemplo, uma compra de outro estado. Priorizar quem está aqui no estado, o micro e o pequeno empresário, principalmente, né, que estão tentando crescer, estão tentando sobreviver aí durante essa pandemia, e para os outros que estão surgindo agora também.
Só para vocês terem uma ideia, nós procuramos dados com a Junta Comercial do Espírito Santo e só no ano passado, gente, em 2020, mais de 9.000 empresas fecharam durante a pandemia. Mas tem notícia boa. No último mês de março desse ano, mais de 1.600 novas empresas abriram. Então isso mostra, né, que as pessoas estão tentando se reerguer, estão tentando sobreviver em meio a todas essas dificuldades que foram impostas pela pandemia. E aí, para que isso aconteça, né, o governo do estado então lança agora esse programa que dá um exemplo aí, começando pelo governo do estado. O governador falou que seja um exemplo, né, para as prefeituras também, para outras empresas maiores, quando forem fazer processos de licitação, para quem sabe dar prioridade para empresas aqui do Espírito Santo que sejam micro e pequenas. E então a gente começa a fazer a nossa economia aí voltar ao normal, a economia girar, vamos gerar emprego, vamos deixar o dinheiro aqui dentro do nosso estado, né? George, Bruna. É isso aí mesmo, Vanessa. Obrigada, tá? Pelas informações. Bom trabalho, minha amiga. Valeu. Olha, mais um fim de semana de resgate no Mestre Álvaro, na Serra. Dessa vez, 4 jovens se perderam numa trilha. Os 4 rapazes iniciaram a aventura no morro por volta das 8 horas da manhã de ontem, domingo. Já por volta das 4 da tarde, eles perceberam que estavam perdidos e acionaram o resgate. O grupo mandou fotos do ponto exato que estavam e logo foram encontrados pela equipe do Notaer. O resgate foi feito com equipamentos, já que não foi possível a aproximação da aeronave direto no solo. Apesar do susto, nenhum aventureiro se machucou. Boa notícia. Como tem acontecido isso, né? A gente mostrou recentemente no Morro do Moreno, Mestre Álvaro também. O pessoal tem que tomar cuidado, né? Ficar atento, né? Ô, gente, um vídeo com mais de 3 milhões de visualizações deu fama para 2 mecânicos de Vila Velha. O talento da dupla chamou a atenção de um músico que estava passando ali pela oficina e resolveu postar a cantoria. É isso mesmo, eles vivem da mecânica e entre um serviço aqui, outro ali, soltam a voz. Ali mesmo, dentro da oficina. O sonho deles é poder viver exclusivamente da grande paixão dos dois, que é o quê? A música. Sonho. Esta é a palavra que move a vida de 2 homens em Barra Mares, Vila Velha. Eles se dividem entre 2 profissões, a mecânica e a música. Cena das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de restos na areia. Eles explicam como isso tudo começou. Para guiar os teus passos, eu caminhava ao teu lado. Aleluia! A gente já canta há muitos anos, né? Tanto eu como ele, mas porém, assim, em bandas separadas. Eu tinha dupla evangélica com meu pastor, mas meu pastor assumiu várias igrejas e não teve como continuar em frente. E eu sempre tive um sonho, né? Desde criança que eu canto, sempre tive um sonho de crescer, de vencer na vida. Eu não sou segunda voz, assim, segundeiro, né? Mas acabou que encaixou. Tem muita gente que fala que para encaixar a voz tem que ser irmãs, né? A voz e irmãs. E as nossas vozes bateu uma com a outra. Entre um serviço e outro de mecânica, a dupla não deixa a música de lado. Na hora do almoço, assim que terminam de se alimentar, a música chega como uma espécie de sobremesa. Eles sentam no cantinho dos acordes e ensaiam. Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Nós vamos ali, come um feijãozinho rapidinho, acabou de comer o feijão para não perder muito tempo, porque a música, né? Aí nós senta aqui, a cadeirinha aqui, o violão tá ligado aqui, a gente liga o som, dá um ouvido do som, depois passa um violão, passa uma música para poder Deus dar. Vai dando música pra gente, né? Para o violão, bota o playback ali e vamos cantar. Contrair. Acabou de cantar, isso alivia, bem gostoso. Vamos cair dentro aí, ó. E trabalhando com força, pra glória de Deus. Os 2 têm uma oficina no quintal de casa. E quando não tem clientes e trabalho, eles soltam a voz. Eu vou pra lá, ai, 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 ai. Eu vou pra lá. É aqui que a dupla Luiz e Edivaldo, conhecido como Os Mecânicos, se dividem no duplo talento de consertar veículos e também se dedicar à música. Se orarmos a Deus. A dupla
dupla viralizou na internet após a divulgação de um vídeo. Foram mais de 3 milhões de visualizações. Quem deu essa forcinha foi o Flávio, que estava passando pela rua, escutou os mecânicos cantando e resolveu gravar. A primeira atitude minha foi registrar, porque eu vi ali um potencial muito grande, um talento muito grande, uma história de muitas lutas, né, de muitos anos. Eu tinha certeza absoluta que eles iam estourar. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai, se a gente colocar a nossa fé em ação, e dá tudo certo. Olha, Rapaz. sucesso garantido. E a gente já pede aí a ajuda de quem grava profissionalmente, quiser fazer um single com eles, né, para rodar aí nas redes sociais, nas plataformas de música. Afinadíssimos, Afinadíssimos. Ó, a dupla capixaba aí que com certeza vai bombar aí nesse ano. É isso aí, gente. Tem o contato deles, né, gente? Tem o contato deles, é o 99646-9555, 99646-9555, e eles também fazem shows privados, né? Olha aí. Tá querendo animar a sua festa? Liga aí pra dupla, que é sucesso garantido. Sucesso total, gente. Vamos pro intervalo? Rapidinho? Capixabas nas Olimpíadas. Na volta, Alexandra Nascimento do handebol, que exibiu com orgulho a trajetória dela no esporte. Tá aí, ó, segurando a camisa do Brasil. A gente volta rapidinho. Estamos de volta e agora a gente volta a falar sobre o protesto de caminhoneiros, né? A gente mostrou no início do jornal um protesto que aconteceu hoje de manhã cedo e fechou ali 3 pontos da BR-101. É o seguinte, gente, nós recebemos um vídeo que mostra novamente a manifestação se formando lá no norte do estado. Os caminhoneiros voltaram a se reunir em protesto. Vamos dar uma olhada. Aqui diretamente de João Neiva, hoje é dia 26/7/2021. A gente está aderindo à situação aí da nossa reivindicação do preço do combustível e a gente já vê que está ganhando força aqui em João Neiva, onde a gente vai conscientizar e posteriormente a gente vai ter que bloquear para os caminhoneiros ir para suas casas e aderir à situação. Bom dia, pessoal. Nós de Pedro Canário, irmãos caminhoneiros daqui da cidade de Pedro Canário. Protesto de caminhoneiros anunciado, como também greve. Vale lembrar que em maio de 2018 houve uma grande greve dos caminhoneiros em todo o Brasil, prejudicando aí o transporte em todas as BRs, e está começando essa manifestação agora, né? Isso. Na época o governo abaixou o diesel, né, para acabar com a manifestação, mas até o momento a gente não tem informações sobre um contraponto aí do governo federal em relação a esse protesto que já começou, né? Começou a semana dessa forma. Lembrando que sempre impacta diretamente muito na nossa vida, né? Esse tipo de paralisação dos caminhoneiros. Então a gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos. Isso aí. E a semana começa com sol na maior parte do estado, mas agora à tarde o tempo deve mudar um pouquinho. Bora ver como é que tá aí o momento, ó. Aí fora, segunda-feira com céu aberto, mas com previsão de chuva em algumas regiões do Espírito Santo. No fim da tarde, aqui na Grande Vitória, as nuvens devem encobrir o sol e trazer chuva também. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Sempre bom falar de esporte, né? A capixaba Alexandra Nascimento fez a partida número 200 com a camisa da seleção feminina de handebol. Que legal, né? A Alexandra exibiu aí a camisa com a marca nas redes sociais. Linda camisa, né? A estreia foi lá em Tóquio contra as russas, as atuais campeãs olímpicas. A disputa foi acirrada, tá? Terminou em empate 24-24. O próximo confronto da seleção vai ser às 11 da noite, pelo horário de Brasília. As meninas do Brasil vão enfrentar a Hungria. A gente, claro, deseja aí boa sorte para as meninas, um bom jogo, né? Muito bom, né? Queria lembrar também da fadinha, né? Não faz milagre, mas trouxe a medalha de prata pra gente ontem no skate, muito bacana. Que felicidade, né? E que incentivo para as meninas que estavam assistindo a fadinha, muito bacana. Hora de encerrar o TN1, ritmo olímpico, né? Boa semana pra gente, beijo enorme, até amanhã, tá? Medalha de ouro pra gente. Isso aí. Obrigado pela companhia, gente, até amanhã.